Meu nome é Márcia Rezende, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreve, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações que estão por vir aqui no canal. E hoje eu trago para vocês a videoaula do tapete Esperança, a primeira peça do jogo de banheiro neste modelo que vocês estão me cobrando demais por essa videoaula. Enfim, o dia chegou. Ele mede 85 centímetros de comprimento por 60 de largura. Vamos à lista de materiais? Nesta videoaula, vamos utilizar os seguintes materiais: Barroco Max Color nas cores Rosa Candy 3526 e Balé 6085. Barroco Decor Luxo Rosa Candy, cor 3526 e Barroco Multicolor Premium Bailarina, cor 9284. Duas flores Esperança, que você encontra aqui no meu canal, vou deixar o link aqui neste card. Agulha para crochê número 3,75. Se você está acostumado a utilizar 3,5 para o Max Color e 4 para o Decor Luxo, não tem problema, fica a seu critério. Eu prefiro utilizar a 3,75 para ambos os fios, ok? Agulha de tapeçaria, tesoura, marcadores e cola pano. Vamos começar? Vamos iniciar o nosso trabalho fazendo as 8 alcinhas de 6 correntinhas do lado avesso da flor. Aqui onde nós fizemos nas pétalas os pontos baixos, bem aqui nós vamos iniciar as alcinhas. Então, em cada ponto baixo, nós vamos fazer um ponto baixo fazendo a união das alcinhas. Então, vamos lá. Com Barroco Decor Luxo, faça o nozinho inicial. Venha em qualquer um dos pontos baixos e faça um ponto baixo. 6 correntinhas. Vá para o próximo ponto baixo e faça outro ponto baixo. 6 correntinhas. No próximo ponto baixo, mais um ponto baixo. E assim a gente vai trabalhar até termos 8 alcinhas de 6 correntinhas. Vou completar as minhas e já volto com vocês. E finalize com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. E caminhe com mais 2 pontos baixíssimos, sendo um para cada correntinha da primeira alcinha. A flor Esperança é uma flor grande. Se aqui na parte de trás nós fizermos aquele quadradinho habitual, onde nos cantos temos os leques e entre eles bloquinhos de 3 pontos altos, o que vai acontecer? A nossa flor vai ficar muito próxima e o centro vai ficar muito estreitinho. Então, o que eu fiz? Eu fiz um alongamento tanto na parte central quanto nas extremidades. E eu vou te mostrar como. Então, vira a florzinha. Nessa primeira alcinha, onde nós fizemos aqui 2 pontos baixíssimos, faça um ponto baixo, 2 correntinhas, que fazem a vez de um ponto alto, laça o fio e na mesma alcinha, mais 2 pontos altos. 2 correntinhas, laça o fio, vá para a próxima alcinha e faça 3 pontos altos. Duas correntinhas, laça o fio, na próxima alcinha, 3 pontos altos. Ficando assim, 3 bloquinhos de 3 pontos altos e 2 intervalinhos de 2 correntinhas. Suba 3 correntinhas, que fazem a vez de um ponto alto, e mais 2 de intervalo, e vira a sua florzinha. Laça o fio. Nesse primeiro bloquinho, nesse primeiro intervalinho de 2 correntinhas, um bloquinho de 3 pontos altos.
2 correntinhas, laça o fio. E no próximo intervalinho de 2 correntinhas, mais um bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas, laça o fio e na segunda correntinha, contando daqui do ponto baixo, uma correntinha, segunda, faça um ponto alto. Uma correntinha e pode cortar o fio. Não precisa ser um fio grande, tá? Porque aqui a gente não vai fazer emenda nenhuma. Alonga e vira a florzinha. Agora nós vamos fazer deste lado essas duas primeiras carreiras, que vai ficar igualzinho, e a terceira nós vamos fazer a volta toda. Então vamos lá. Faço o nozinho inicial, laça o fio. Aqui essa primeira alcinha nós já preenchemos, que é esta daqui, vai pular esta próxima e nesta outra faça 3 pontos altos. Duas correntinhas e na próxima alcinha, 3 pontos altos. Duas correntinhas, laça o fio e na próxima alcinha, mais um bloquinho de 3 pontos altos. A primeira carreira fica assim. Agora suba 3 correntinhas, que fazem a vez de um ponto alto, mais 2 de intervalo. Laça o fio e vira a florzinha. No primeiro intervalo de 2 correntinhas, 3 pontos altos. Duas correntinhas. No próximo intervalo de 2 correntinhas, 3 pontos altos. Duas correntinhas. E no último ponto alto, que foi onde nós iniciamos esse primeiro bloquinho, um ponto alto. 3 correntinhas e vira a florzinha. Agora nós vamos fazer a carreira completa. Iniciando com 3 pontos altos, aqui nós temos que ter um leque, porém nós vamos completar este leque quando nós finalizarmos esta carreira. Então, faça mais 2 pontos altos para completar 3, que o primeiro é representado pelas 3 correntinhas iniciais, 2 correntinhas de intervalo, vá para o próximo intervalo de correntinhas e faça 3 pontos altos. Duas correntinhas, laça o fio e nesse canto vamos fazer o leque. 3 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos. Duas correntinhas. E nesta primeira carreira, que nós fizemos os 3 bloquinhos de 3 pontos altos, esta primeira alça aqui, que é a próxima que nós vamos trabalhar, nós temos apenas 3 pontos altos e tínhamos que ter aqui um leque. Então, a gente vai completar fazendo mais 3 pontos altos nesta alcinha. Ficando assim. Duas correntinhas, vá para o próximo intervalo de correntinhas, que é a nossa lateral, e fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas. Nesse próximo intervalinho, nós vamos fazer exatamente como fizemos aqui. 3 pontos altos para completar este leque. Duas correntinhas. Aqui é a nossa curva,
tá? Aqui vai ser a parte central e aqui a curva. Então, nesta primeira alcinha, vamos trabalhar 7 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base da carreira anterior. No intervalo de 2 correntinhas, para que tenhamos o número exato para dividirmos os 6 aumentos, nós vamos fazer aqui 4 pontos altos ao invés de 3. Um ponto alto para cada ponto de base e a curva. Então, vamos lá. Neste primeiro intervalinho, 7 pontos altos. E eu já vou aproveitar e esconder esse fiozinho que nós iniciamos. Ou melhor, que nós finalizamos, né, essas 2 carreiras. Completados os 7 pontos altos, não vamos fazer correntinha de separação, porque vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Temos aqui 3 pontos altos, então um ponto alto para cada ponto. No intervalo de 2 correntinhas, como eu disse anteriormente, vamos fazer 4 pontos altos ao invés de 3. Completado o centro, vamos para os 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Chegamos nesta última alcinha, que vamos fazer exatamente como fizemos do lado de cá, 7 pontos altos. Duas correntinhas, laça o fio, e nesse próximo intervalinho que nós já temos 3 pontos altos, faça mais 3 pontos altos. Duas correntinhas, e na próxima alcinha, 3 pontos altos. E agora, 3 pontos altos nesta próxima alcinha. E eu já vou esconder esse fiozinho aqui. Então, 2 correntinhas e 3 pontos altos. É exatamente onde nós temos aqui esses 3 pontos altos, que é da primeira carreira. Duas correntinhas, e aqui nós vamos finalizar este leque inicial. Então, faça 3 pontos altos. Duas correntinhas. Alonga o fio. E corta. Aqui, se você quiser finalizar com ponto baixíssimo, não tem problema, tá? Eu gosto de fazer este acabamento, que é o acabamento invisível. Então, a gente vem aqui, ó. Aqui estão as 3 correntinhas. A gente vai vir nesse ponto alto, passar as 2 alcinhas do ponto e levar o fio. Traz ele de volta, vem na segunda correntinha e na correntinha que a gente pulou, e completa o ponto. Traz o fio para frente, ou melhor, para o lado avesso, né? Porque a gente vai trabalhar depois deste lado, e esconda esse fiozinho inicial aqui. Eu vou descer mais um pouquinho para que ele fique mais escondidinho. Não vou colar agora, porque a gente vai dar sequência no tapete, mas aí você pode fazer o acabamento depois, colando
o excesso de fio para que ele não desmanche, tá? Então, a nossa parte central vai ficar assim. Vou cortar esse excesso de fio daqui. E este aqui. Esse aqui ainda não, porque eu vou depois fazer o acabamento junto com vocês. Então, ficou assim a nossa parte central. Aqui ficou a reta, que a gente vai unir as duas florzinhas. Aqui a lateral. E a nossa curva, ok? Agora você vai fazer as duas primeiras carreiras de um lado, as duas primeiras carreiras de outro, e eu volto com vocês para fazermos a união das duas florzinhas. Completei as duas carreiras, tanto deste lado quanto deste, agora vamos fazer ela completa e unir as duas florzinhas. Então, como nós vamos fazer a união das flores, vamos iniciar aqui com 7 pontos altos. Que o primeiro é representado pelas 3 correntinhas iniciais. Completados os 7 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base, exatamente como nós fizemos na outra. Nós estamos só invertendo a sequência, tá? No intervalo de 2 correntinhas, 4 pontos altos. Laça o fio e um ponto alto para cada ponto de base. E neste intervalo, 7 pontos altos, exatamente como nós iniciamos. Completada a curva, 2 correntinhas, desce nesse intervalinho onde nós já temos esse bloquinho de 3 pontos altos e faça mais 3 pontos altos. Duas correntinhas, na próxima alcinha, 3 pontos altos. Duas correntinhas. Nesse próximo intervalinho, onde nós já temos 3 pontos altos, faça mais 3. Duas correntinhas. Nós chegamos onde nós temos que fazer a união das flores. Então, pega a sua outra florzinha, vire do lado avesso, assim como está essa. A parte da curva você vai deixar para cima e junto com este lado vai ficar as duas retas, que é a parte central do nosso tapete. Então, vai vir aqui, nesse intervalinho, onde nós temos que fazer o leque. A câmera ficou mais distante porque eu quero que vocês vejam as duas florzinhas fazendo a união. Se eu aproximar muito, vocês não conseguem visualizar, ok? Então, venho aqui e faço 3 pontos altos. Vou fazer metade do leque. E agora, eu vou vir aqui neste leque da florzinha que já está completa, e vou vir aqui nesse intervalinho, que é onde tem as duas correntinhas, e fazer aqui um ponto baixo. Ponho essa florzinha que já está completa de lado, e volto para a florzinha que nós estamos completando, e faço aqui mais 3 pontos altos, completando o leque. Opa, escapou. Completei os 3 pontos altos, trago essa florzinha de volta, porque agora eu vou fazer um ponto baixo neste próximo intervalinho de 2 correntinhas.
Introduzo a agulha, trago o fio e completo aqui um ponto baixo. Ponho essa florzinha que já está completa de lado, volto para essa que nós estamos completando e nesse próximo intervalo de 2 correntinhas, faça 3 pontos altos. Essa florzinha que está completa, traga ela de volta e neste próximo intervalinho de 2 correntinhas, faça um ponto baixo. Fizemos o ponto baixo, põe a florzinha completa de lado, laça o fio e chegamos nesse canto onde nós vamos fazer o leque. Então, faça meio leque, ou seja, 3 pontos altos. Volta a florzinha, que já está completa e que a gente vai fazer a união. Vem no intervalinho de 2 correntinhas, que fica entre o leque, né, que tem 3 pontos altos aqui, 3 aqui, e 2 correntinhas de intervalo. Faça aqui o ponto baixo. Coloca a florzinha de lado, já fizemos a união das duas. Só que agora nós temos que terminar este leque, completar este, fazer esta lateral, este leque e finalizar com o baixíssimo aqui. Então, agora eu vou dar uma aproximada na câmera para que vocês visualizem melhor. Então, vamos lá. Aqui ficou faltando 3 pontos altos. Então, complete esse leque fazendo os 3 pontos altos. 2 correntinhas. Desço nesse intervalinho onde eu já tenho aqui 3 pontos altos e faço mais 3 para completar este leque. Duas correntinhas, vá para a próxima alcinha e faça 3 pontos altos. Duas correntinhas, laça o fio e nesse próximo intervalinho, onde nós já temos 3 pontos altos, faça mais 3 para completarmos o leque. Duas correntinhas e finaliza com ponto baixíssimo na terceira correntinha, ficando assim a união das duas flores. Fizemos o alongamento na parte central e na curva. E olhem como ela fica um pouquinho mais distante, mas mesmo assim não fica tanto. Se fizéssemos apenas o quadradinho tradicional, ia ficar muito próximo, não ia ficar bacana. E a curva também começou bem distante da florzinha, vai ficar super bonito. Então, agora vamos dar sequência à próxima carreira, onde nós vamos começar com os aumentos nas curvas e definir a quantidade de pontos para as laterais. Para isso, nós vamos precisar usar os marcadores. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar com 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, um aumento, até o final da curva. Este primeiro ponto nós vamos marcar como o início da curva. Então, para o início da curva e o final, nós vamos usar o marcador verde. Para os aumentos na curva, eu vou sinalizar com o laranja. Por que eu vou fazer essa distinção? Porque eu quero saber onde começa e onde termina a minha curva, ok? Então, faça 3 correntinhas. Na terceira correntinha, que é o primeiro ponto alto, já pode colocar o marcador. Laça o fio, vá para o próximo ponto e faça um ponto alto. No próximo, mais um. No próximo ponto, um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, como aqui é aumento e não a curva, vou colocar o marcador laranja entre os 2 pontos, porque é bem aqui no meio que na próxima carreira nós vamos fazer o aumento. Entre um aumento e outro, 3 pontos altos.
No próximo, um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Como é aumento, vou colocar o marcador laranja. Onde coloco o marcador? Olha aqui, eu tenho 2 pontos altos. 1, 2. É bem no meio, ok? Entre um aumento e outro, 3 pontos altos. E no próximo ponto, um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Fiz o aumento, entre os 2 pontos, um marcador. Temos 3 aumentos, nós temos que ter 6 aumentos na curva, ok? Entre um aumento e outro, 3 pontos altos. E no próximo, um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Marcador laranja nele. Entre o quarto aumento e o quinto, 3 pontos altos. E no próximo ponto, um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E marcador laranja nele. E entre o quinto e o último aumento, 3 pontos altos. E no último ponto da curva, o último aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E um marcador laranja nele. Então, a nossa curva vai ficar assim. Iniciamos com 3 pontos altos, no próximo fizemos um aumento, e entre cada aumento temos 3 pontos altos, finalizamos aqui a nossa curva. Agora, vamos para a lateral. Diferente de como nós fizemos nas outras carreiras, onde temos os intervalos de 2 correntinhas para que a parte central do nosso, para que as laterais, desculpe, do nosso trabalho não fiquem embabadada, nós vamos fazer apenas um ponto alto em cada um dos intervalinhos. Só aqui neste meio, onde nós temos aqui este intervalinho, aqui a junção de uma flor com a outra, e aqui nós vamos fazer um ponto alto aqui, um na junção e um aqui. Então, vamos lá. Neste primeiro intervalinho, um ponto alto. No bloquinho de 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. No intervalo de 2 correntinhas, um ponto alto. No próximo bloquinho de 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. E no próximo intervalinho, um ponto alto. Observe que a nossa reta, desculpe, as nossas laterais vão ficar bem retinha. Se fizermos 2 pontos altos, ela vai embabadar, ok? Então, no próximo bloquinho, 3 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. No próximo intervalo de 2 correntinhas, um ponto alto. Chegamos aqui perto da junção, onde temos 3 pontos altos antes de chegar nesse intervalinho. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Onde temos o intervalo de correntinha, vamos fazer aqui um ponto alto. E este ponto alto central, como a gente vai abraçar o ponto baixo e ele tende a ficar mais fechadinho, criando um declínio aqui, o que a gente vai fazer? Um ponto alto alongado. De que forma? Assim, ó.
Nós temos 3 laçadinhas na agulha. Laça, tira uma, laça, tira duas, laça, tira duas. Desta forma, todos os pontos vão ficar na mesma direção e aqui não vai criar aquele degrau que quando a gente faz a união das flores, causa, porque ele tem, é normal, tá? Porque a gente faz a união aqui dos 2 leques. Então, a tendência é que ele fique formando esse desnível aqui. Fazendo o ponto alto alongado, todos ficam na mesma direção e seu trabalho vai ficar perfeito, ok? Vamos para o próximo intervalo de correntinha. Aqui a gente vai fazer um ponto alto normal. Como nós chegamos na metade do nosso trabalho, daqui até a curva, você vai trabalhar exatamente como trabalhamos do lado de cá, ou seja, um ponto alto para cada ponto de base dos bloquinhos e nos intervalos de correntinha, um ponto alto. Então, eu vou completar esta sequência. Chegando na curva, eu volto com vocês. Completada a lateral, temos um total de 35 pontos altos. A mesma quantidade temos que ter do lado de cá e em todas as carreiras. O que vai mudar a quantidade de pontos é só na curva, ok? Então, vamos lá. Chegamos na curva, faça 3 pontos altos. Sendo que no primeiro nós vamos colocar um marcador, ele determina que nós iniciamos a curva, exatamente como nós fizemos do lado de cá. 3 pontos altos e o primeiro nós marcamos com o marcador verde para indicar que nós estamos iniciando a curva. E depois nos aumentos, o laranja. Fiz o primeiro, vamos fazer mais 2, completando os 3 pontos altos iniciais, e no próximo um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, e um marcador nele. Entre um aumento e outro, 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. No próximo, um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Onde temos o aumento, coloque o marcador nele. Entre um aumento e outro, 3 pontos altos. No próximo, um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base e um marcador nele. Entre um aumento e outro, 3 pontos altos. E no quarto ponto, um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Como é o aumento, marcador laranja nele. Entre o quarto e o quinto aumento, 3 pontos altos. E no próximo, um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Como fizemos aumento, um marcador nele. Entre o quinto e o último aumento, 3 pontos altos. E no último ponto, o último aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E colocamos um marcador nele. Completada a sequência de pontos desta curva, faça nesta lateral a mesma sequência de pontos que fizemos do lado de cá. Lembrando que temos que ter um total de 35 pontos. E logo após esse último marcador, iniciando o primeiro ponto, coloque o marcador, porque eu esqueci de colocar do lado de cá. Então, eu vou completar esta lateral com 35 pontos e encontro com vocês para fazermos a curva. Completados os 35 pontos desta lateral, chegamos na curva. Tire o marcador e na terceira correntinha,
finalize esta carreira com um ponto baixíssimo. Suba 3 correntinhas. E na terceira correntinha, devolve o marcador. Nesta carreira, na curva, nós vamos ter 4 pontos altos entre os aumentos, uma vez que na carreira anterior nós temos 3, ok? Então, fiz aqui o primeiro, faça mais 3, um para cada ponto de base da carreira anterior. E no próximo, um aumento. Tire o marcador e onde tínhamos o marcador, 2 pontos altos, formando assim o primeiro aumento. Devolve o marcador. Entre um aumento e outro, 4 pontos altos, um para cada ponto de base da carreira anterior. Chegamos no aumento, tire o marcador e onde tínhamos o marcador, trabalhe 2 pontos altos no mesmo ponto de base e devolve o marcador. Muitos têm dúvidas de onde colocar o marcador, então nós temos 2 pontos, é no meio dos 2 pontos que a gente coloca o marcador, porque na próxima carreira, onde nós temos o marcador, é onde vamos fazer os aumentos. E 4 pontos altos, um para cada ponto de base da carreira anterior. Eu estou fazendo a curva bem detalhada para quem não tem muita experiência, ok? As crocheteiras que têm mais experiência, pode dar uma aceleradinha no vídeo, porque essa parte é bem repetitiva, ok? Vem no próximo ponto, onde nós tínhamos o marcador, e faça 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Temos aqui o nosso terceiro aumento. Entre o terceiro e o quarto, 4 pontos altos. Tira o marcador e um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E devolve o marcador. Entre o quarto e o quinto aumento, 4 pontos altos. Completados os 4 pontos altos, tira o marcador e o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Feito o aumento, devolve o marcador. Do quinto para o sexto aumento, 4 pontos altos. Chegamos no aumento, tira o marcador, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E devolve o marcador. Ficando assim a nossa curva. Agora dê sequência aos 35 pontos da lateral e nesta curva, repita a mesma sequência que fizemos do lado de cá, 35 pontos nesta lateral, e eu volto para darmos sequência à próxima carreira e finalize esta carreira com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Suba 3. Na terceira, coloque o marcador e mais 4 pontos altos. Na carreira anterior, entre um aumento e outro, nós temos 4 pontos altos e nessa 5, contando com as correntinhas iniciais e mais os 4 pontos, totalizamos os 5 pontos altos. Onde temos o marcador, tire-o e faça o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E volte com o marcador. Entre um aumento e outro, 5 pontos altos.
Chegando no marcador, tire o marcador e faça o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Completado o aumento, volte com o marcador. Entre o segundo e o terceiro aumento, 5 pontos altos. No próximo ponto, tire o marcador e faça o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Completado o aumento, volte com o marcador. Entre um aumento e outro, 5 pontos altos. Chegando no marcador, tire-o e faça o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Completado o aumento, devolve o marcador. Entre o quarto e o quinto aumento, 5 pontos altos. Tire o marcador, faça o aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, devolve o marcador e faça 5 pontos altos entre o quinto e o sexto aumento. Tire o marcador, faça o aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, completou o aumento, devolve o marcador e finalizamos assim os aumentos da curva. Na lateral, faça os 35 pontos, chegando nesta curva, faça a mesma sequência que fizemos do lado de cá, 35 pontos na lateral, e eu volto para darmos início à última carreira com o Barroco Decor Luxo. E o nosso tapete já está ficando maravilhoso. E observem que fazendo um ponto apenas nesta primeira carreira, onde temos as duas correntinhas, ele está retinho e perfeito. Vamos lá? Finalize esta carreira com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Suba 3. Volte com o marcador na terceira correntinha. Faça mais 5 pontos altos que somados às 3 correntinhas iniciais, teremos 6 pontos altos, que na carreira anterior temos 5 pontos altos entre os aumentos. Então, faça aqui mais 5 pontos altos, sendo um para cada ponto de base da carreira anterior. Chegando no aumento, tire o marcador e faça 2 pontos altos no mesmo ponto de base, formando assim o primeiro aumento da curva, e volte com o marcador. Entre o primeiro e o segundo, 6 pontos altos, um para cada ponto de base da carreira anterior. Chegando no segundo aumento, tire o marcador e complete o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base e volte com o marcador. Entre o segundo e o terceiro aumento, 6 pontos altos.
Chegando no aumento, tire o marcador e faça 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Completado o aumento, volte com o marcador. Entre o terceiro e o quarto aumento, 6 pontos altos. Completado o sexto ponto, tire o marcador e faça o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base e volte com o marcador. Entre o quarto e o quinto aumento, 6 pontos altos. Chegando no aumento, tire o marcador e faça 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Completou o aumento, volte com o marcador. Entre o quinto e o sexto e último aumento desta curva, faça 6 pontos altos. Tire o marcador e faça o último aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E volte com o marcador. Na lateral, faça os 35 pontos. Na curva, a mesma sequência que fizemos do lado de cá. E finalize com os 35 pontos altos desta lateral. Eu volto para fazermos o acabamento invisível e ensinar a vocês como fazer a blocagem no Barroco Decor Luxo. Completada a carreira, fiz aqui o último ponto, alongo o fio, corte, deixe um pedaço considerável para que a gente possa fazer um acabamento perfeito, ok? Alongo o restante deste fio. Passe na agulha de tapeçaria. Vou tirar o marcador por alguns instantes para a gente poder fazer o acabamento. Vou aproximar a câmera e vamos trabalhar aqui da seguinte forma. Vamos pular as 3 correntinhas iniciais, vir no ponto alto, passar pelas 2 alcinhas do ponto, traz o fio de volta, vem no último ponto alto, passa por esta alcinha e esta que fica mais abaixo. Vamos vir na terceira correntinha, introduzir a agulha, ajusta o fio e completa aqui o ponto. Ficamos assim com o acabamento invisível e perfeito. Como agora nós vamos trabalhar desse lado do peludinho, traz o fio de volta e vamos aqui fazer um acabamento, passando o fio por entre alguns pontos. Já é o suficiente. Vou deixar esse fiozinho para a gente fazer o acabamento depois. E vou voltar com o marcador aqui, onde estavam as correntinhas, e eu acabei de fazer esse ponto invisível. Antes de blocar, a gente vai escovar os pelinhos para que eles soltem da trama do fio, tá? Eu vou usar esta escova com cerda de madeira, mas você pode usar as escovas normais de pentear o cabelo, tá? E vai escovando os fiozinhos para que eles soltem da trama do ponto.
Eu vou iniciar com esta daqui, depois eu vou pegar uma de cerda diferente para que solte ainda mais. Penteando numa direção, depois você vira a peça e penteie na direção contrária. Desta forma, ele vai soltando ainda mais. Só tome cuidado para não deformar a sua peça, ok? Você vai empregar força para fazer essa escovação, porém sem danificar a sua peça. Alguns pelinhos vão se soltar, mas não se preocupe, é normal, tá? Só segure desta forma que eu estou fazendo, porque desta forma a sua peça não deforma, tá bem? E vai fazendo essa escovação por toda a peça. Mude a direção, continue escovando. Sempre tomando cuidado para não deformar. E observem que eu não tirei os marcadores, tá? A gente só vai tirar quando a gente for passar o ferro. E observem a diferença, como já soltou bastante, tá vendo? Olha. Vamos continuar. Após escovar bastante, olhem como os pelinhos soltaram bastante. Mas eles continuam bem frisados, né? Então agora a gente vai fazer a blocagem. Antes disso, eu quero que vocês se atentem ao seguinte. Nós vamos umedecer a peça com água e amaciante. Vamos borrifar por toda a peça e bastante. Isso porque o fio Barroco Decor Luxo, ele é 49% de poliéster e não é recomendado que seja passado a ferro. E essa próxima etapa nós vamos passar ferro, só que com o devido cuidado de umedecer bastante a peça e usar o ferro em temperatura média. Não use em temperatura máxima, porque senão você vai queimar os pelinhos. E eu também tirei os marcadores. Então vamos lá. Como eu disse a vocês, vamos umedecer bastante a peça, ok? Fazendo com que os pelinhos fiquem bem molhadinhos. Você pode estar me perguntando, Márcia, mas por que você colocou essa mini tábua de passar roupa embaixo? Porque esse meu fundo, ele é de papel, então eu não quero estragá-lo, ok? Então é bom que você proteja a parte de baixo que você está usando, para que ela também não se danifique, ok? Então pronto, eu já umedeci bastante. Agora a gente vai passar. Eu vou usar esse meu ferrinho portátil, que ele também não esquenta muito, mas vai esquentar na temperatura que a gente precisa para fazer essa blocagem. Observem como vai ficando extremamente brilhoso.
Olha que lindo. Vamos continuar passando, tá? A peça ainda tá bastante úmida. Parece que não está, mas ela está bem úmida. Se a sua não estiver, umedeça um pouquinho mais, tá? Olha, eu vou pentear no sentido inverso. E passar mais uma vez. Vocês podem observar o barulhinho que está saindo do meu ferro, né? Sinal de que minha peça está bem umedecida. Fazer o mesmo do lado de cá. E volto a frisar. Vocês têm que deixar a peça bem umedecida e o ferro em temperatura média, ok? Para não danificar a sua peça. Sentiu que a peça ficou sequinha? Se você quiser continuar penteando, é só você umedecer um pouquinho mais, tá? Você pode, se você molhou as folhinhas, não tem problema. Você pode blocar também as folhinhas da sua flor, ó. Vai ficar bem bonito. E vai fazendo isso por toda a peça. Já é o suficiente. Agora você vai fazer assim com a peça, ó. E olha que divino o resultado. Como ele fica sensacional. Incrível, né? E vocês vão observar que do lado avesso tá perfeitinho, não deformamos a peça, tá? Apesar de termos escovado, ela continua perfeita. Tá um pouco umedecida ainda. Vou finalizar esse acabamento aqui. Então agora é só esperar secar essa parte aqui, né? Debaixo dos pelinhos, e vocês vão ver que os pelinhos vão ficar ainda mais salientes. Ele vai soltar um pouquinho mais à medida que a peça for secando, mas fica sensacional esse resultado, não é?
Olha que fantástico. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei quando eu aprendi essa técnica. Fenomenal. Mas volto a dizer, gente, é imprescindível que umedeça bastante a peça, porque como indicado aqui pelo fornecedor, não é aconselhável passar, porque ele é 49% poliéster, tá? E poliéster queima, derrete. Mas se vocês fizerem exatamente da forma que eu ensinei vocês, eu fiz tudo juntinho com vocês. Então não tem segredo. O único segredo e cuidado é umedecer bastante a peça e colocar a água com amaciante. Além disso, além de ficar linda, vai ficar perfumada, fica sensacional. Não precisa colocar muito amaciante, observem que aqui tem bastante água, com pouco amaciante, que dá esse efeito fantástico. Então, eu vou esperar a peça secar para voltar com vocês. Até já!